Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, estamos com mais uma partida hoje aí da nossa playlist do Mikhail Tal, da série da invencibilidade do Mikhail Tal, dos anos aí de 1973 a 1974, num período em que o Mikhail Tal ficou 95 partidas sem perder, 95 partidas invicto, muitas vitórias, alguns empates, e então essa playlist se trata aí dessas partidas e das melhores partidas aí então desse período, né? Eu quero ler a frase de hoje aqui, ó, a frase do próprio Mikhail Tal. Você deve levar seu oponente para uma floresta profunda e escura, onde 2 mais 2 é igual a 5. E o caminho que leva para fora é apenas largo o suficiente para um passar. Mikhail Tal. É exatamente o que ele faz nas partidas dele e é exatamente o que a gente vai ver hoje aqui no tabuleiro, tá bom? Fica mais fácil de explicar essa frase mostrando essa partida aqui do Mikhail Tal. Antes eu quero mostrar aqui uma foto, essa foto do Mikhail Tal de hoje. Olha que bacana, o Mikhail Tal comendo a sua pipoquinha aí. Nada como comer uma pipoquinha, né? Principalmente aí jogando um torneio, uma partida de torneio. Para falar a verdade, eu nunca comi pipoca jogando xadrez, ainda mais no torneio, mas tá aí a tranquilidade aí do Tal, todo o seu jeitão único de ser aí. E aí, nessa partida ele está jogando contra o Filip Miroslav. O Miroslav, jogador da Tchecoslováquia, foi o jogador da Tchecoslováquia, um jogador fortíssimo. Jogou as Olimpíadas também pela Tchecoslováquia, chegou a se classificar em alguns interzonais para o torneio de candidatos. Ele jogou 2 vezes o torneio de candidatos, que é o torneio um dos torneios mais fortes do mundo, né? No individual. Então, você já deu para perceber que é um jogador de excelente qualidade. Vamos ver essa partida, então. O Miroslav está de brancas e ele começa com C4, abertura inglesa, e o Tal responde com E5. Temos cavalo C3 desenvolvendo no centro, D6 aqui pelo Tal, G3 e aqui bispo E6. Já atacando o peão aqui de C4, fazendo as brancas terem que reagir já de cara aqui. B3 então defendendo, abrindo também o bispo de casas escuras. E aqui, gente, qualquer mortal jogaria aqui ou um cavalo F6, ou um C6, né, ou até C5 de repente. Mas o Mikhail Tal não, ele já no lance 4 aqui, já faz um lance surpreendente, ele joga D5. Então primeiro ele jogou D6, agora ele jogou D5. Então, qual que é a ideia do Mikhail Tal? Ele já quer ganhar espaço, né? Ele não vai ficar jogando recuado, e ele já está com ideias interessantes aqui. As brancas jogam então bispo G2, cravando esse peão, né, fazendo uma pressão aqui, num raio-x aqui no peão de B7. Eu vou voltar aqui, você pode ter ficado com dúvida, por que as brancas não capturam aqui, né? Qual que é a ideia do Tal? Ele simplesmente capturaria de volta em D5, tá bom? E depois de cavalo toma em D5, dama toma em D5, a dama está atacando aqui a torre de H1, as brancas teriam que jogar provavelmente cavalo aqui em F3, e depois de E4, cavalo H4, seria uma posição que eu acredito que o Tal gostaria muito de jogar de pretas, né? Tá? Então depois de B3, e depois que o Tal jogou D5, então as brancas não capturaram o peão em D5 e jogaram bispo G2, então fazendo essa cravada aí no peão de D. E aqui mais uma vez, é o lance número 5, nós mortais provavelmente jogaríamos um lance como C6, né, e continuaríamos a partida. Cavalo F6 talvez. O Mikhail Tal não, ele vai para o lance D4, e ele não está nem aí para o peão dele de B7, ele não está nem aí que vai cair a torre depois, e esse é o lance número 5, e ele já ofereceu o seu primeiro sacrifício. A partida continuou com cavalo em B1, as brancas não aceitaram o sacrifício, aqui o Miroslav achou que era melhor. Eu vou voltar a esse lance. O que aconteceria aqui se o bispo tivesse tomado em B7? O Mikhail Tal poderia desenvolver com o cavalo em D7, normalmente, e aqui o cavalo está atacado, provavelmente cavalo A4. Você fala assim, mas não dá para tomar a torre? Eu vou voltar aqui. Não dá para tomar em A8? Dá, né? Mas depois de dama toma em A8, a dama está atacando H1, o cavalo está atacado aqui em C3, o cavalo teria que cobrir aqui em D5, atacando C7, e depois de dama B7, esse cavalo não tem mais volta, né? Dama B7 defende C7, mas também segura a casa B4. E aí, por exemplo, depois de E4, C6, uma posição muito boa para o Tal, né? Esse cavalo não tem para onde voltar, e eu acredito que o Tal também gostaria muito de jogar essa posição, né? E como a gente estava vendo, então, uma outra linha seria depois de bispo toma em B7, cavalo D7, e aí o cavalo em A4, então, não capturando a torre, mas jogando o cavalo em A4, e aí depois de torre B8,
bispo voltando lá para G2. E C5, apesar do Mikhail Tal ter um peão a menos nessa posição, eu também acredito que ele gostaria muito de jogar nessa posição, porque ele está com um ganho de espaço realmente muito grande nessa posição, tá bom? Então, dito todas essas linhas aí, depois de D4, já no lance 5, tanta análise, né? Bacana. Bom, o cavalo está atacado, o Miroslav decidiu não entrar em tantas complicações e voltou o cavalo lá para B1. Olha que lance triste, né? O sexto lance você tem que voltar o seu cavalo para a casa inicial. O Mikhail Tal continua aqui com cavalo C6, então, D3, dama em D7, A3 e aqui A5. Olha que lance legal do Mikhail Tal, não permitindo expansão com B4, restringindo completamente aí as peças do Miroslav. Dama C2 foi jogado, bispo em E7, cavalo aqui em D2, F5. Agora já paralisou tudo no centro, já paralisou qualquer contra-ataque na ala da dama, e agora então o Mikhail Tal, no lance 10, já manda o F5 atacando na ala do rei. Cavalo de G em F3, cavalo H6, e aqui eu vou explicar esse lance cavalo H6. Esse cavalo aqui eu vou voltar, né? Ele tem duas opções, ou ir para F6 ou para H6, né? Em F6, gente, ele estaria bloqueando aqui o próprio bispo e permitiria que as brancas jogassem o cavalo G5, atacando aqui o bispo de G6, um lance bastante incômodo, né? Tá bom? Então tá a explicação aí, tá explicado por que o Mikhail Tal veio para H6 com esse cavalo. Esse cavalo vai vir para G4 depois, então ele tá bem nessa casa aqui por enquanto. Roque foi jogado, então, bispo B2, desenvolvendo então a sua última peça menor, e o cavalo então para G4 no tal. E a ideia do cavalo G4 não é muito clara agora, mas na verdade ele não quer que as brancas joguem aqui E3, tá bom? Então ele está fazendo uma pressão restringindo realmente a movimentação das peças das brancas. Torre de A em D1, torre de A em D8, torre de F em E1, e aí parece que as brancas estão preparando para jogar o lance E3 realmente, e bispo C5. Então a gente vê essa briga aqui pela casa E3, o Mikhail Tal não só não está permitindo as brancas jogarem E3, como provavelmente ele mais para frente vai querer entrar lá, tá bem? Vamos ver como é que a partida segue. Cavalo então em G5, atacando aqui o bispo de E6, E4, olha só, aqui já um lance brilhante do Tal, um lance 16, e ele já vem com essa ideia muito bacana, né? Para quê? Para abrir, a ideia dele é abrir a coluna F, tá? Então ele jogou E4 na expectativa aí de entregar um peão e abrir aqui a coluna F e começar um ataque fortíssimo contra o rei adversário. A partida seguiu com o cavalo em F1, então, dama em E7 atacando aqui o cavalo, que está em G5, o cavalo toma em E6, então, tomando bispo, dama toma em E6, H3 expulsando o cavalo, e aí parece que as brancas então conseguiram, né, amenizar tudo. Agora esse cavalo vai ter que voltar, esse cavalo está atacado, né? As brancas se defenderam bem e vão ter uma partida tranquila contra o Mikhail Tal, né? Não, o Mikhail Tal não tira o cavalo dele e ele vai para o lance muito bacana, o lance E3. Olha só, bem estilo do Mikhail Tal, bem estilo da frase aí que eu li no começo do vídeo, E3, já criando realmente uma floresta escura e profunda aqui e complicando muito para o seu adversário. Bom, aqui o Miroslav já devia estar entrando no mundo da loucura e ele capturou então o cavalo, H toma em G4, e aqui o Mikhail Tal, você deve estar pensando, agora ele vai tomar aqui, dar um cheque, né, tomar em F2. Não, ele continua com F4. Então o Mikhail Tal sacrificou um cavalo por nada em troca até agora, né? Mas vamos ver qual que é a ideia dele. Bispo D5, então, foi jogado. Parece que as pretas têm que fazer alguma coisa aqui para não perder a dama, né? O único lance seria torre toma em D5, e esse foi o lance jogado, então torre perdendo mais material ainda, torre toma em D5, e depois de peão toma em D5, as pretas, vamos contar aqui, tem uma torre a menos, tá bom? Aqui o Mikhail Tal está jogando com uma torre a menos já. E o Mikhail Tal então segue com peão toma em F2, cheque, né? E esse lance realmente é muito bacana. O rei captura, né? O rei tem que capturar, esse peão tá dando um garfo aqui, né, no rei e na torre. Então o rei toma em F2 foi jogado, e aqui F toma em G3, o peão tá dando cheque no rei, e a torre também está dando um cheque descoberto. É uma posição delicada aí. E foi jogado rei em G1 aqui, tá bom? Eu vou voltar. Você pode estar se perguntando se o rei pode tomar em G3. Não pode, tá? Tem uma sequência de checkmate aí com bispo D6, rei em H3 para continuar protegendo aqui o peão de G4. Mas depois de dama em H6, cheque, rei G2. É um lance muito legal que teria nessa posição, né? A dama quer entrar aqui em H2, mas o cavalo não deixa.
Então torre toma cavalo, e aí o tal estaria aí sacrificando mais ainda a qualidade, mas depois de torre toma em F1, dama H2 cheque, depois de rei F3, dama G3, rei E4, uma linda perseguição, né? E dama toma G4 cheque, o rei não tem mais para onde ir, o único lance seria cobrir com a torre, e dama F4 seria checkmate, tá bom? Então por isso que depois de peão toma em G3, não rei toma G3, mas sim rei em G1, e a partida seguiu com dama toma aqui em G4. Mais uma vez, o Mikhail Tal está jogando com uma torre a menos aqui, né? E agora, D toma C6. Agora, além da torre a menos, um cavalo também a menos. Então, o Mikhail Tal está jogando com uma torre e um cavalo a menos nessa posição. E ele segue a partida com dama em H3. E esse lance é muito forte, né? A ameaça dele agora é torre toma cavalo. E depois de, por exemplo, vou fazer um lance qualquer aqui. Se, por exemplo, C toma em B7, o Mikhail Tal poderia continuar com um lindo lance, torre toma em F1, e depois de torre toma, dama H2, seria checkmate, né? Com duas torres a menos, seria uma posição maravilhosa, né? Mas, claro, o Miroslav percebeu tudo isso, e depois, então, vou voltando aqui, depois de dama H3, ele não jogou o lance peão toma em B7 ou algum lance, e jogou sim o lance E4, um lance muito importante. Na verdade, agora a dama está protegendo a casa H2, né? Não tem mais o sacrifício ali em cima do cavalo. E agora, então, o Mikhail Tal faz o lance torre em F2. Esse lance torre em F2 é muito forte, atacando a dama e ameaçando o checkmate aqui em G2, né? Então, realmente, uma posição muito complicada aqui para o Miroslav. Não tem como salvar a dama e defender aí o checkmate ao mesmo tempo. Então, as brancas têm que capturar essa torre. Dama toma torre. E depois de G toma em F2, rei toma em F2, pode falar assim, o tal ganhou a dama, né? Mas ele ainda está com material a menos, né? Uma dama vale mais ou menos por duas torres, o bispo vale contra o bispo aqui, e as brancas têm um cavalo a mais, o tal tem dois peões a mais, na verdade agora ele tem três peões a mais, né? Não, dois peões a mais aqui, são dois, quatro, seis peões contra quatro peões, dois peões a mais. Então, depois dessa contabilidade toda aí, mas o que importa é que esse rei está muito exposto e a posição do tal ainda é muito boa. E a partida continua com torre em E2, então, dama H4 cheque, não deixando esse rei escapar, né? Não deixando ele ir para E1. E depois de cavalo G3, então, o lance bispo D6. E aí pronto, as brancas jogaram E5 e conseguiram defender o cavalo. Agora o bispo está ameaçado, as brancas têm um peão passado perigosíssimo, né? O tal vai ter que perder um tempo salvando esse bispo que está atacado, né? O bispo não pode capturar o peão porque a torre defende, né? Não, não é nada disso. O bispo toma peão aqui pelo Mikhail Tal, olha que legal esse lance, né? As brancas não podem capturar aqui, não seria muito bom. Torre toma em E5 por conta de dama F4 cheque, seguido aí de dama tomando em E5, tá bom? Então, depois de bispo toma em E5, as brancas não capturaram o bispo e tem que defender esse cavalo, que está atacado duas vezes. Torre então em G1, e a partida seguiu com G6, torre em E4 atacando a dama, dama H2 cheque, torre cobrindo, e aí o lance, bispo toma G3, né? Agora essa torre está cravada, ela não pode capturar o bispo, o rei está em xeque, mas não tem problema. Depois de rei F3, agora sim, as brancas estão atacando o bispo duas vezes, a dama está atacada, e essa dama não tem muito como continuar salvando o bispo, né? Então, dama H3 foi jogado, e depois de torre toma em G3, o Mikhail Tal fez, na verdade, por mais dois lances seguiu a partida, mas essa posição tem mate em 3. E o Mikhail Tal, claro, encontra e vai para isso. Muito bonita, né, a posição. O Mikhail Tal faz milagres realmente no tabuleiro. Não é à toa que ele é chamado de Mago de Riga, né? O Mago e Riga é de onde ele veio, da Letônia, a cidade de onde ele vem. E Mago porque é isso que vocês estão vendo, é isso que ele faz no tabuleiro. Ele criou realmente uma floresta escura aí, onde 2 mais 2 é igual a 5 e só um pode passar. Espero que você tenha encontrado o lance. E o lance jogado aqui pelo Mikhail Tal foi dama em F1 com cheque. Olha só que legal, o rei só tem uma casa, rei G4, e depois de dama F5 cheque, as brancas abandonaram a partida. A única casa seria H4, e aí depois dama H5 seria checkmate. Olha que bonito, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver que posição peculiar, né? Que posição única, onde essas torres, na verdade, mais parecem caixotes aí atrapalhando o rei do que peças de xadrez, né? Então, olha só esses caixotes aí não deixando o rei escapar. E aí, mais uma vez, os caixotes tirando aqui as casas do rei. E uma linda sequência de checkmate. Não chegou a ser checkmate, porque aí depois
de dama F5 cheque, o Miroslav abandonou a partida. Espero que você tenha gostado dessa partida. Tá aí mais uma partida bastante aí ao estilo do o mais fiel estilo aí do Tal, e a frase, né? Então realmente tentando explicar aí essa partida, tentando explicar a frase do Tal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Valeu!